estudo da diástole, a gente vai colocar 3 situações diferentes. Então a gente tem um paciente 1, um paciente 2 e um paciente 3. O paciente 1, a gente tem uma fração de ejeção de 50%, o paciente 2 a gente tem uma fração de ejeção de 65%, e o paciente 3 a gente tem uma fração de ejeção de 60%. Então o que a gente observa a diferença de cada um deles aqui? Um, aparentemente tem uma disfunção sistólica discreta, com átrio esquerdo tamanho aparentemente normal. O paciente 2 tem uma hipertrofia ventricular maior do que todos os outros, um átrio esquerdo não tão grande. Já o paciente 3 não tem uma hipertrofia assim tão pronunciada, mas olha o tamanho do átrio esquerdo, aparentemente sem disfunção em válvula mitral. Então, o que diferencia principalmente é que gradualmente o átrio esquerdo foi aumentando. Então, aqui eu pergunto, desses aqui, quem aparentemente pode ter uma disfunção diastólica maior? Então, ele foi submetido à ecocardiografia e o paciente 1 foi colocado um Doppler pulsado na via de entrada do ventrículo esquerdo, e a partir disso a gente obteve os fluxos mitrais. Então a gente tem a onda E, a onda A, colocou depois um Doppler tecidual no anel lateral e no anel septal, e a gente obteve a onda E e a onda A. Vocês vão ver que a onda E' de tamanho normal. Então, nesse paciente, apesar de ter fração de ejeção de 50%, ele tem um átrio aparentemente de tamanho normal, tem uma relação EA normal, entre 0,8 e 2, e tem um Doppler tecidual com a E' aparentemente normal, mostrando que a elasticidade do anel mitral está preservada. Então, aparentemente, aqui é um paciente que não tem disfunção diastólica nesse caso. Já o paciente 2 possui uma hipertrofia ventricular mais pronunciada e a gente percebe que a onda E reduziu, o componente atrial aumentou e existe uma inversão da onda E e da onda A, mostrando que normalmente essa relação está menor do que 0,8. E quando ele colocou um Doppler tecidual na onda E', essa onda E', a onda E' mostrou-se que estava diminuída. Então aqui se comprova que nosso paciente tem uma disfunção diastólica, alteração de relaxamento ou disfunção diastólica tipo 1, apesar da hipertrofia ventricular. E o nosso paciente 3, a gente vê que ele tem átrios aumentados, um aumento importante biatrial, apesar dele não ter uma hipertrofia ventricular pronunciada, ele tem uma relação EA bem alterada, uma relação EA maior do que 2, e olha o Doppler tecidual, olha a onda E' como é pequena, mostrando como o ventrículo não é complacente, como o ventrículo não tem um relaxamento adequado. Então aqui a gente percebe que temos um paciente com disfunção sistólica, com fração de ejeção de 50%, mas com a função diastólica normal. Provavelmente ele possui sintomas menores do que os outros 3. Já o paciente 2, apesar da fração de ejeção estar preservada, apesar de ele ter uma hipertrofia ventricular mais pronunciada, ele apresenta uma disfunção diastólica tipo 1. E já o nosso paciente 3 apresenta aumentos importantes biatriais, mostrando que existe uma pressão de enchimento bem mais aumentada, caracterizada por uma relação EA acima de 2, e o Doppler tecidual muito pequenininho, mostrando que o relaxamento e a complacência ventricular está extremamente prejudicada. Mais uma dica, quando a gente tem pacientes que apresentam uma relação EA acima de 14, sugere que existe aumento de pressão de átrio esquerdo. Como é que eu vou utilizar na parte prática? Eu vou pegar um paciente que às vezes está em investigação de dispneia, às vezes a gente quer identificar se aquele paciente tem dispneia de origem cardíaca, por alteração de enchimento ventricular, por congestão pulmonar. Uma das variáveis que o ecocardiografista pode oferecer para o clínico é justamente a relação E'. Se essa relação E' é acima de 14, sugere que existe aumento de pressão de átrio esquerdo. Esse aumento de pressão de átrio esquerdo pode corroborar com congestão pulmonar e corroborar com a hipótese que a dispneia desse paciente é de origem cardíaca. Então é uma variável que serve para avaliação da função diastólica pela ecocardiografia e também é uma variável
que a gente pode oferecer para o clínico quando a gente suspeita, quando a gente está investigando a etiologia da dispneia do nosso paciente. Então, lembrando, relação linha acima de 14 é sugestivas de pressão de enchimento do átrio esquerdo mais elevadas e a gente tem que pensar que aquela dispneia pode ser ocasionada por disfunção diastólica ou de origem cardíaca. Algumas situações chamam a atenção. Muitas vezes vocês já pegaram laudos de ecocardiografia e que foi visto, quando você vai analisar o laudo, coloca, não foi possível a análise da função diastólica nesse paciente. Por que isso acontece? Porque determinadas situações apresentam características de avaliação de função diastólica bem específicas. E muitas vezes não é realmente possível analisar, ou a gente apresenta uma função diastólica indeterminada. Então, essas situações como fibrilação atrial, aquele paciente que tem valvulopatia mitral de moderada ou importante intensidade, pacientes que têm marca-passos ou bloqueio atrioventriculares, que a relação é áfica desorganizada, pacientes que têm taquicardia sinusal podem apresentar uma fusão da onda E com a onda A, já que a onda A é a contração atrial. Se ele está muito taquicárdico, o tempo de diástole diminui e pode fundir, e essa fusão prejudica o nosso algoritmo de análise de função diastólica, e a própria cardiomiopatia hipertrófica, que também apresenta particularidades. Então, quando vocês avaliarem algum lado ecocardiográfico em que o paciente tem fibrilação atrial, uma valvulopatia mitral moderado ou importante, um bloqueio atrioventricular ou ritmo de marca-passo, ou o paciente está com taquicardia sinusal, vocês têm que considerar que muitas vezes a avaliação diastólica nesses pacientes pode não ser possível. E existe possibilidade de analisar a função diastólica? Existem particularidades em cada entidade dessa que a gente pode ter uma sugestão, uma avaliação da pressão de enchimento de átrio esquerdo, e a gente pode aferir possibilidade de função diastólica. Mas é comum encontrarmos em laudo de ecocardiograma que em situações como essas a função diastólica vai ser impossível de ser avaliada. Perfeito? Então a gente termina mais um módulo da função diastólica.